Paz e graça, irmãos. A importância de se evitar palavras negativas na nossa vida. Vamos ver a referência no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, no versículo 18. São Mateus, capítulo 21, versículo 18. Vai dizer assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então aqui está, irmãos, a importância que há em eu saber aquilo que eu falo, em eu pensar antes de falar, porque Jesus está aqui mostrando que há poder na nossa palavra, na nossa boca, aquilo que nós falamos, e às vezes sem pensar, sem calcular o que falamos, tudo que nós falamos tem poder. Então, evitar palavras negativas. Por quê? Porque logo vai haver consequência daquilo que eu estou falando, seja positivo ou seja negativo. Perceba a importância disso. Então Jesus, ele está passando perto dessa figueira, ele tem fome, ele vai até essa figueira para ver se encontra nela frutos. Não encontrando, ele amaldiçoa essa figueira e essa figueira se seca imediatamente. E os discípulos ficam espantados com isso e se perguntam como pode ser que tenha acontecido isso. Eles percebem o poder que há na palavra. Aqui, os discípulos se maravilharam. Como que secou essa figueira imediatamente? E Jesus vai dar a resposta: se tiveres fé, fareis isso. Mas claro que Jesus não está dizendo usar fé para sair amaldiçoando as coisas, para sair amaldiçoando tudo que eu vi pela frente. Não é isso. Jesus está mostrando aquilo que lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21 está dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus está dizendo que há um poder na nossa língua e que, se for usado para o lado negativo, vai ser uma coisa horrorosa, vai ser um prejuízo para mim, vai ser uma coisa desagradável. Então ele está dizendo que, se nós temos um poder na nossa língua, que usemos esse poder para o bem ou para as coisas positivas, porque ele mostrou aqui uma demonstração tremenda de que tem poder nossa língua e que, se a gente jogar maldição, essa maldição com certeza vai acontecer. Então que a nossa boca jamais venha produzir efeitos negativos, mas que a nossa boca seja manancial de vida aonde nós estivermos. Não ecoe palavras negativas na atmosfera ao seu redor, porque isso não convém a uma pessoa de Deus, isso não convém a um servo de Jesus. Jesus aqui dá um exemplo, Jesus aqui mostra o poder que há na nossa boca, e ele vai dizer mais claramente ainda: se tiverdes fé, direis ao monte, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. Quer dizer, o poder é tão grande que há na nossa língua que a gente pode dizer a esse monte. Claro que para nós é algo simbólico. Esse monte
pode ser tanto monte de bênçãos ou quanto monte de maldições. Então, se for monte de bênçãos, que a gente não venha espantar essas bênçãos, que a gente venha deixar essas bênçãos perto. Então nós temos o poder de dizer para um monte de maldições: ergue-te daqui e se precipita no mar. E da mesma forma, se a gente usar de maldição, a gente vai estar jogando um monte de bênçãos que poderia estar na nossa vida e jogando ele no mar com as nossas palavras negativas, espantando aquele monte de bênçãos que poderiam fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E com essa fé usada errada, usada erroneamente, juntamente com essas palavras negativas, a gente pode acabar espantando esse monte de bênçãos, monte de vitórias, e jogando eles no mar. Quantos montes de bênçãos nós já não jogamos nos mares da nossa vida? Quantos montes de bênçãos? Não, devemos jogar sim os montes de maldições, profetizando que eles venham se precipitar no mar. Os montes de males, de doenças e de coisas errôneas. E esse monte sim, nós devemos, pelo poder da palavra e de confronto, e repreender todo esse mal, para que ele venha se precipitar nos mares do esquecimento, por aí afora. Agora, palavras negativas somente quando for coisas negativas. Contra coisas negativas, eu posso usar sim palavras negativas no sentido de repreensão, no sentido de expulsar essas coisas negativas. Por exemplo, que todo mal se distancie, que todo mal seja destruído, seja desfeito, seja aniquilado. Nesse sentido, é negativo com negativo, mas você está usando a autoridade para repreender o que é mal da sua vida. É diferente. Amém? Porque nós sabemos que pela matemática até, negativo com negativo dá positivo. Aí sim, tá bom? Mas jamais usar nossas palavras sem pensar, sem calcular. Porque aonde nós usarmos essas palavras, vai ter um efeito. Então que nossas palavras tenham um poder positivo, tenha uma forma positiva, tenha caráter positivo, para que essas palavras gerem e tornem vida aonde chegarem e aonde estiverem. Amém? Se tiveres fé, direis, e acontecerá. Então que essa fé e que essa palavra seja para o bem. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, te esclareça mais. Em nome de Jesus. Analise, estude e comprove. Paz e graça.